contar uma história rápida pra vocês, de que é meio que uma prova de como é bom e tem sido muito bom produzir o Repercuta Podcast e ter feito contatos e novas amizades e tal. Tava produzindo o Repercuta desde o início, e aí no meio nas buscas através da página do Instagram, que é o principal veículo que eu uso inclusive para mapear, para ver o que a galera tem produzido e tal. E aí no meio disso tudo, uma das amizades que fiz, Luiz Barbosa, se você acompanha o meu trabalho, você deve lembrar, é episódio 67. O Luiz, que é de Braga, Portugal, mas que já tá em São Paulo há bastante tempo. A gente fez amizade por conta da página do Repercuta, por conta do podcast e também do conteúdo que ele fazia, ou faz ainda, na customização de baquetas. Ganhei até um presente dele também, enfim. E aí ficou amizade e a gente gravou um episódio também, o 67, para falar um pouco da vida dele como baterista, os gostos, enfim, o estilo dele também. E aí no meio disso, pegando indicações, ele me indicou um cara e disse: olha, tem um cara lá de Braga que tem um trabalho muito interessante, tanto na pesquisa, como também como baterista mesmo, o Rui Rodrigues. E aí ficou esse contato, eu fiz o contato com o Rui, entre tantos outros contatos que eu já faço também, que já fiz e que já levei nãos e que houve boa vontade, houve interesse, mas acabou não rolando, né? Por um motivo ou por outro, tá cada um na sua correria. E aí fiz contato com o Rui, enquanto mais um, né? E aí fiquei surpreso com a receptividade dele e muito boa essa conversa da gente aqui. Fico feliz que eu consiga estreitar laços, né? Me aproximar de mais e mais pessoas, independente da distância e dos estilos também. Rui Rodrigues é baterista, autor, formador e comunicador. Nesse papo a gente vai falar sobre a trajetória de vida mesmo, não só como baterista. As surpresas ao longo do caminho que a gente encontra na vida como pesquisador, como professor, né? Como educador. Isso é interessante. E falar sobre a obra dele também, seus livros, seus álbuns, ele que tem o Portugal Velho, que eu achei muito interessante logo de cara quando foi ouvir essa coisa da mistura entre os sons mais tradicionais portugueses com a roupagem mais moderna. A Sangue e Suor, que é uma das suas bandas, um dos seus projetos, enfim, episódio que para mim foi inclusive uma aula para conhecer um pouco mais de perto, conhecer um pouco melhor não só os sons portugueses, a sonoridade portuguesa, na percussão e na bateria, mas também como raciocínio Rui também na questão musical, as motivações inclusive que levam a gente a querer estudar um instrumento, a querer estudar bateria. Tá aí um episódio que tem bastante reflexão também e eu fico feliz de poder compartilhar isso com todos e todas vocês. Eu sou Jade Tavares e você está no episódio 94 do Repercuta Podcast, bate-papo com Rui Rodrigues. Vamos lá, vamos embora. Repercuta. Rui, bem-vindo ao Repercuta. Um prazer te receber aqui, cara. Tem que deixar registrado aqui também. Conheci teu trabalho através do Luiz Barbosa, que é aí de Portugal e já tá em São Paulo há bastante tempo. Eu acho que ele era de Braga também. Não sei se tu tá em Braga agora, se tu é de Braga. É isso mesmo? Sim, eu vivo em Braga, sou de Braga. E aí, olha, procura o Rui. É um cara muito massa, tem um trabalho muito bom tanto na música como na parte de pesquisa. Bem-vindo, Rui, ao Repercuta e se apresenta aí pro pessoal. Malta aí do Brasil, gente, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz porque é uma coisa que eu sempre acreditei desde muito cedo, é verdade, não é assim uma coisa que eu estou a dizer só por dizer aqui, sempre fui muito voltado para a cultura do Brasil, nunca fui no Brasil, quero muito ir. Muitos amigos brasileiros com quem já toquei. O meu primeiro professor a sério de bateria era brasileiro, portanto há aqui uma conexão muito forte para agradecer o convite e muito feliz pelo Luís ter, eu sim, é verdade, ele já me seguia, já tínhamos falado e muito feliz, espero aqui poder participar e partilhar aqui algumas coisas convosco, porque eu acho que Portugal e Brasil têm obrigatoriamente de começar a fazer muito mais coisas juntos. Então, a gente vai estar começando em off aqui, deixar registrado. Eu fiz uma maratona no canal do Rui, ainda não terminei, ainda tem vídeo aqui na aba aqui para terminar. Vídeo antigo também. E também tu me muniu de material também, né? Tô falando, Rui, como é que a bateria entrou na tua vida, velho? Como é que foi isso tudo lá atrás? Ora bem, eu vou tentar resumir, nunca é muito fácil, vou tentar ser bem objetivo, porque são histórias longas, mas também curiosas. Então, eu costumo dizer que sou baterista e é bem verdade, não é? Por causa do meu irmão, e isso está ligado também à tradição percussiva de Portugal, que é uma coisa pouco estudada, pouco difundida, pouco promovida. Então,
Só para tu teres uma ideia, a percussão tradicional, o chamado Zé Pereira, depois já podemos falar sobre isso, porque é bem interessante, porque o Zé Pereira é uma expressão que está em Portugal e no Brasil. Esses grupos de Zé Pereira, que é tipo um grupo de tambor, de zabumba que passa na rua, é tão acarinhado e na altura era tão divertido que o meu irmão, o primeiro salário que ele teve, comprou uma caixa, não é? Uma caixa de percussão e ele não tocava, ou seja, só que era tão na altura para nós tão divertido e era tão comum tocar que ele comprou uma e estava lá em casa. E então a primeira banda com os primeiros amigos, eu fico baterista porque eu tenho uma caixa, então eu pego na caixa e começo a tocar a caixa e esse foi o início. Rui, se você quiser aproveitar já para falar também, já tô curioso, os grupos de Zé Pereira, como é que funcionam, e já aproveitar para te perguntar, porque tu nunca veio para cá, mas eu sou de Pernambuco, eu sou de Recife, da capital, e a gente tem um carnaval aqui, sempre se fala no Zé Pereira. Aí eu queria que tu falasse se é vinculado também a um período do ano, como é que é, e como é que o tambor funciona nos grupos. Sim, sem dúvida. Eu, em primeiro lugar, eu também queria explicar isto, que é, não me considero um especialista, ou seja, eu não sou musicólogo e infelizmente não há muitos estudos ou muitos estudiosos nessa matéria, mas eu posso depois deixar, se tu quiseres, eu posso deixar uns links de interesse depois e a malta, se quiser enviar mensagem ou seja o que for através de ti, eu posso deixar uns links. Saiu agora um livro bem interessante, que o livro se chama Zé Pereira mesmo, e é a história dos Zé Pereiras, porque no fundo são os Zé Pereiras, ou seja, são os grupos da Bumba, grupos de percussão, e não estão associados a um período específico, ou seja, como aí no Carnaval, não é? O Carnaval está associado muito ao Zé Pereira, não é? Às vezes até se chama o Zé Pereira, o desfile Zé Pereira. Aqui, esses grupos são grupos familiares, ancestrais, muitas vezes já têm 3 gerações, 4 gerações. Eles fabricavam, construíam os seus tambores em madeira, árvore, corda, pele de animal, curtiam a pele do animal, tudo mais, e eram grupos muito identitários aqui na zona do Douro, Minho, Alto Minho e Baixo Minho, e eram grupos que eram muito importantes nas festividades populares, ou seja, porque antes de haver fogo de artifício, fazia-se barulho com os tambores, ou seja, para chamar a atenção das festividades, e os grupos melhores eram mais contratados e faziam mais turnés, tocavam no país todo, porque no Sul não havia tanto essa tradição, então eles tocavam em todo o país, no Carnaval e tudo mais. Há outras tradições percussivas no país, também com zabumba nas beiras, na beira interior e tal, que é a tradição de lava-colhos, que é diferente, um pouco diferente, mas nós temos uma tradição percussiva bem forte, porque nós tivemos uma influência árabe, tivemos uma influência africana muito antes, não é, de sair com os barquinhos, não é, muito antes de andar aí, né? Nessas viagens, ou seja, isso é importante. Algumas coisas estão mais ou menos documentadas, outras não. Aí no Brasil há boa documentação, há muito boa documentação sobre toques, sobre raiz afro também, afro-percussiva, e isso está mais bem documentado. Aqui há muita confusão, mas valia bem a pena, esses estudos valem bem a pena, são bem interessantes. Rui, eu lembrei agora, você falando, um dos teus convidados no teu canal, eu vou até deixar na descrição também pra galera te seguir, também consumir o canal, que foi muito legal pra mim. Um dos convidados que tu recebeu falou, aliás, deixa eu explicar também, contextualizar aqui, um dos quadros do canal do Rui é o que querem os músicos dos bateristas. Eu achei isso massa, porque isso tem a causa da prática de conjunto, não é só bateria em si, né? Individualmente falando. Eu não vou lembrar quem foi. Um dos convidados destacou a importância do tambor na música portuguesa como um todo, né? Como assim? Eu acho que ele fala até algo do tipo assim, é o principal instrumento na música tradicional portuguesa, são os tambores, né? E aí, 2 perguntas que eu queria fazer pra tu, fazendo esse engancho. Os grupos que tu tocou, como é que tu se interessou? Porque assim, tem o lado baterístico, mas tem o lado pesquisador também. Tem na tua bio lá, né? Baterista, professor, autor e educador, né? Como é que veio essa veia pesquisador, assim, o teu interesse por isso, né?
foi sendo gradual, ou seja, tem a ver com a história de vida. Eu comecei a trabalhar como formador nos grupos de discussão, e há muitos grupos. Nós tínhamos aqui em Braga vários grupos, ou seja, quase como os grupos de, a escola de samba, o grupo, porque aqui também temos as marchas dos santos populares são um pouquinho parecidas numa escala menor com o carnaval, porque são marchas de bairro e há um prémio para o bairro e para a marcha mais, que tem a roupa mais interessante, que tem a música mais... É muito parecido. É outra coisa que não é muito comum comparar-se, mas é muito parecido, ou seja, e mesmo as modas, as modinhas, as melodias, sabes? É uma coisa que eu acho muito engraçada e de certeza que há livros sobre isso e a malta depois também pode partilhar aí. Sabes que mesmo as melodias cabo-verdianas, portuguesas e brasileiras são muito parecidas. Aquela melodia do ai la 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 é muito parecida, é muito parecido, e há pouca essa analogia, não vejo muitas vezes as pessoas dizerem, isso é muito bem parecido, não é? As pessoas até acham que é bem diferente, mas eu não vejo assim, e então eu, com a minha curiosidade, trabalhando como formador, eu nunca consegui estar a trabalhar e estar ali a trabalhar e fazer aquilo e dar o paradiddle. Eu quero sempre perceber um bocadinho melhor as coisas, mesmo quando sou aluno ou quando sou professor. Eu quero tentar perceber a lógica da coisa, a história da coisa, quero perceber o contexto, é para eu poder ter uma ideia, minha, eu tenho que perceber o contexto. Nunca fui muito bom em estar 8 horas a fazer uma coisa mecânica. Não tenho nada contra e às vezes há lugar para isso, mas temos de perceber que não é só assim, ou seja, o contexto é muito importante e há muitas pessoas que evoluem muito rápido com contexto e com pouca repetição, e já hoje em dia isso já nos leva a outro assunto, não é? Mas a minha curiosidade vem de perceber que os ritmos são muito comuns. Aquela coisa que já dizia, não é? Acho que era o McLaughlin, o guitarrista, dizia: os ritmos do mundo não pertencem a ninguém, vêm sempre de outra cultura. Ou seja, tu encontras ritmos iguais ao longo da história, claves, não é? E encontras a mesma clave do surf, do rock and roll surf, é a mesma clave do Médio Oriente, de tac, 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 tac. Ou seja, então comecei a perceber que isso é muito interessante e comecei a perceber que quanto mais atrás eu ia, à raiz da percussão, quanto mais atrás eu ia, melhor eu percebia a evolução da coisa, mas também descobria coisas para mim, ou seja, descobria mais contexto aí para ideias do que no exercício número 20 e tal que eu estava a fazer. Não, nada contra, é um processo e temos de saber o que é em cada lugar, na minha opinião, mas foi essa curiosidade e estou sempre virado para ir buscar ideias a outros sítios, não só puramente à percussão. E isso acontece também com a musicologia, por exemplo, o canto polifónico. Eu cheguei a falar muito com musicólogos na altura, estava muito interessado, falei uma vez com o José Jordânia, que é um musicólogo muito conhecido, falamos disso, que é o canto. Ele dizia também que o canto polifónico é muito parecido em muitos sítios do mundo, mais do que aquilo que nós pensamos. E quando começamos a mergulhar nesse mundo, começamos a perceber que a música é uma linguagem, ou seja, mais do que um produto ou uma atividade ou seja o que for, que tudo isso pode ser, e o mercado e tudo mais, e géneros e tal, a música é uma linguagem, é uma forma de expressão e é uma forma artística também. E comecei a perceber, eu sempre gostei disso, ou seja, só que isso demorou algum tempo, demorou muito tempo, ainda estou nesse processo, ou seja, demorou um tempo a perceber que, ok, mas eu sou baterista, e então eu estava habituado. Eu tive assim uma escola bem no início, uma escola muito clássica. Foi ótimo, uma escola muito clássica de estudo e uma escola muito clássica de trabalho em banda, trabalho duro, de fazer tudo à nota, tudo tight, e isso foi bom. Mas chegou um momento em que eu percebi que já não estava a crescer aí, já me estava a limitar. Foi bom, podes tirar proveito disso, mas eu senti que precisava de desconstruir isso outra vez, voltar a ser autodidata, voltar a olhar para as coisas assim com um deslumbre. Então, nesse processo, fui buscar a história, porque a história é aquilo que nós devemos tudo. As caixas e os tambores já existem, já são militares, não é? A própria bateria não é um instrumento muito recente e é uma junção de pratos, não é? Com tambores, e está em constante evolução. Agora tem muita coisa eletrónica e agora tem cada vez mais volume e cada vez mais coisas específicas, e eu acho isso bem interessante. A bateria é um instrumento bem democrático e muito livre, e eu gostava que continuasse assim.
confessar pra você que eu me identifico com isso. Eu acho que até é um dos motivos quando as pessoas me perguntam, porque assim, eu não tenho uma formação em música mesmo, mas estudei música um certo tempo, mas fiz comunicação exatamente para entender esse contexto. Então é exatamente o que tu disse, assim, e o Repercuta também é parte disso, assim, de entender contextos, contar histórias, ouvir histórias, para ser mais do que o exercício mecânico ali que você falou, né? Eu sou fascinado por isso, assim, quando eu vejo alguma história, tipo, sei lá, qualquer batuque que eu escuto, peraí, isso veio de onde? Eu tento investigar, eu me identifico com isso. Mas pegando um gancho, Rui, me diz você, o que é que os músicos esperam do bateristas, o que é que já te pediram, se tu tem alguma história interessante. Tu falou de acompanhar bandas aí, né? Ou então dando aula. Tu tem algumas situações interessantes que tu possa contar pra gente, assim? Enfim, o que é que já te pediram? É uma boa pergunta. Eu lancei essa ideia no canal como uma forma de provocação e funcionou muito bem. Eu acho que às vezes eu gosto muito de pedagogia. Vocês tiveram um grande pedagogo, não é? No Brasil, Luís Freire, não é isso? Acho que é Paulo Freire. Paulo Freire. Então, falando de pedagogia, não é? Eu acho que às vezes uma boa forma de ser pedagógico, na minha opinião, ok? A minha opinião, vale o que vale, é provocar, porque quem trabalhou com muitos alunos em escola, em contextos variados, percebeu que as pessoas são diferentes e há pessoas com quem tu tens de ser paciente e há pessoas com quem tu tens de ser mais assertivo e há pessoas que tu tens mesmo de provocar, é verdade, tu tens de provocar num bom sentido. E essa coisa, o que é que os músicos querem dos bateristas, fez com que muita gente dissesse: mas os bateristas não são músicos? E essa é precisamente a questão que eu quero lançar, que as pessoas falem e pensem e tudo mais. E olha, uma coisa que eu posso partilhar aqui com os bateristas que estejam a ouvir desse lado, e que muitos deles com certeza já sabem e já perceberam, mas eu acho que temos de estar sempre a relembrar, é que nós, quando fazemos coisas para nós, quando assistimos a um canal de um baterista, vamos a um workshop de um baterista, lemos um livro de um baterista, quando estamos a ser muito baterísticos, e isso é super bom porque nós temos uma comunidade bem interessante, os bateristas são bem interessantes e unidos e divertidos, mas a dada altura estamos a falar de nós para nós e os músicos ou os compositores ou os líderes de projeto normalmente vão querer algo que não é só baterístico, ou seja, nós temos de perceber o que é baterístico e o que é que não é, e como é que nós conseguimos adaptar-nos a isso e associar-nos a isso. E não é mentira que alguns dos maiores bateristas de sempre, eu não me estou a lembrar assim de repente, não me estou a lembrar de muitos nomes de grandes bateristas que resistiram à história e que ainda hoje são grandes e que são consensuais, que não sejam musicais e melódicos e que não estejam completamente... Alguém que faça sempre coisas matemáticas extremamente difíceis a toda hora, normalmente pode ser um baterista conhecido e respeitado, mas não vai ser aquele baterista como, sei lá, não é? Que fica para sempre e que há sempre essa discussão e essa ideia sobre esse baterista. Então eu acho que é importante os bateristas perceberem que vão servir cantores, vão servir baixistas, guitarristas, compositores diversos e têm de perceber um pouco o mundo deles também. Eu sou um grande defensor de que percebam o nosso mundo. A minha luta sempre foi que o ritmo, já digo isso há mais de 20 anos, que o ritmo é super importante e era uma coisa menor. Agora já não é bem assim. Curiosamente, acho que eu não sou o único, porque tem havido uma grande evolução. Os bateristas estão na moda, não é? De certa maneira. Dá para perceber pelo Instagram e tudo mais. Mas os mais musicais ou mais adaptáveis ou aqueles que ouvem mais, creio que são os que têm mais sucesso no sentido, nem digo no sentido de ganharem mais dinheiro ou de serem mais chamados, é mais no sentido de se completarem mais, de fazeres um disco ou um projeto e tu sentes, independentemente de teres vendido mais ou menos, fazeres mais ou menos concertos, tu sentes que as pessoas perceberam, isso é uma ação de comunicação e a bateria, o ritmo é um instrumento de comunicação, os tambores são um instrumento de comunicação militar, não vale a pena esquecer isso, porque o toque é um toque de ordenança militar. Os rudimentos são tudo ordens, ok? Acordar, dormir, lavar, comer, cozinhar, avançar, recuar, disparar. Então, isso tudo, para mim, ajudou-me imenso a tocar melhor. Imenso. Eu tenho que ser claro, tenho que ter uma intenção clara. O overplaying é um problema, não é? Super baterístico numa coisa. Então, o que mais a mim me pediram, sei lá, eu posso te dizer, o que eu mais gosto é quando me deixam à vontade. E são os projetos que eu mais gosto, são aqueles que me dizem: quero tocar contigo,
Isso já é ótimo, é assim, já me chamou, ok, já estou, uau, ok, e depois dizem, tranquilo, que eu ouvi, eu gostei, eu quero. E depois é só curtir a nível artístico, já estamos num patamar cá em cima, ou seja, já não estamos a discutir a tarol, a caixa no 2 ou no 4, estamos a discutir o ambiente, o que é que, se eu estou a conversar contigo, se aquilo flui ou não flui, e nos últimos tempos que me digam que estás à vontade e vamos tocar. Antigamente eu gostava que me pedissem coisas específicas e que eu conseguisse cumprir. Agora já não estou tão vocacionado para isso. Eu, na verdade, nunca quis ser um baterista de sessão, nunca fui viver para Lisboa, nunca quis estudar para ser o baterista mais requisitado. Isso é verdade, eu fiquei sempre aqui, e Braga é uma cidade bem à parte da capital e do meio mais forte da música. Mas assim, de alguma história curiosa, se eu quisesse partilhar, não, sei lá, assim, conversas que tenho com amigos, com quem toca mais de 20 anos, muitas vezes o que nós dizemos é não estragar, já é incrível. Ou seja, Não atrapalhar já ajuda, né? A gente fala aqui, ó, que se você não atrapalhar, você já tá ajudando. E é interessante tu falar isso, Rui, porque, e tu citou aí a parte técnica, musicalidade não é necessariamente meter nota, um monte de nota e ser circunnavegante, né? Mas é sensibilidade, feeling, inclusive, né? Muitas vezes ficar em silêncio até, né? Você contribui muito mais, o instrumento em silêncio, muitas vezes, contribui mais do que tu tá ali o tempo inteiro tentando colocar informações, né? Quero que tu fale um pouco da tua parte de pesquisa. Em que parte especificamente tu pesquisou? Qual foi o teu recorte? E se tu encontrou alguma surpresa, assim, se algo porque às vezes a gente tá pesquisando uma coisa com um objetivo, né? E encontra outro, assim, que acaba surpreendendo mais ainda. Se tu puder dividir isso com a gente. sim, sem dúvida, vou tentar pensar em algo assim específico, por acaso posso não ter bem presente. Eu posso falar do caso do Brasil-Portugal, que é bem interessante. Eu acho que isso é interessante para quem está a ouvir. Vou dar um exemplo. Nos últimos anos, aqui no Norte, Porto, Braga, tem havido muitas pessoas do Brasil a chegar, mas também americanos. Muitos americanos têm vindo comprar casa aqui, porque é bem tranquilo, é tudo pertinho, e na verdade para eles é uma boa, não é? Uma boa sacada, porque vêm aqui e têm uma boa vida. E o que é que acontece? Tenho alguns alunos americanos, ou tenho tido cada vez mais americanos, ou também brasileiros, e é curioso, porque não era comum, sabes? Antigamente não era muito comum haver essa abertura. Normalmente o músico brasileiro chegando a Portugal trazia uma bagagem muito forte e muito rica, e creio que contava um pouco com isso, ou seja, eu toco bossa nova e samba e tal, eu vou ser reconhecido e valorizado. Agora acho que mudou muito. Agora, para além das pessoas já tocarem melhor, já saberem tocar melhor, nós temos bateristas de jazz muito bons em Portugal, muito, muito bons, de nível, na minha opinião, muito, muito boa, muito, muito boa. Mas, para além disso, já vem com interesse, que é ótimo, de conhecer um pouco daqui, porque antigamente não havia nada, não havia ninguém, as pessoas não chegavam com ideia zero de música portuguesa, quase zero, ou seja, o que é que eu posso aprender de português? Nada, ou seja, e agora creio que já há esse interesse. E nessa pesquisa, eu pesquisei alguns ritmos brasileiros e contrapus com alguns ritmos portugueses. Por exemplo, o nosso padrão mais popular, mais difundido é a chula, se chama chula. É um padrão de 2 compassos, bem português. Pum, 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 taca, pum, taca, pum, 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 ok? É bem. E esse padrão não está muito distante de alguns padrões de samba, ou seja, é curioso, são semicolcheias, ou seja, taca, 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 é super parecido. E isso, e o malhão, e quando pegas em maracatus, ou quando pegas em samba de escola ou coisas assim, o que é que eu faço? Não é tanto que eu encontro às vezes semelhanças, ou seja, eu aqui não vou conseguir precisar assim de cabeça coisas que eu descobri e que tive assim algumas eurecas, tipo, já me aconteceram coisas de padrões. Eu estudo muito padrões antigos e tento pegar num padrão, numa clave, por exemplo, e eu tenho até um vídeo por aí perdido no Instagram e perguntava se conhecem este padrão, que é uma clave, e depois tento fazer um groove à volta dessa clave, porque eu achei a clave bem musical. E eu acho que é importante pegar em claves e não ir sempre pegar na clave afro-cubana, que já é super interessante, mas super difundida.
Mas com Brasil e Portugal, é uma dica que eu deixo para vocês aí. Eu tenho alguns padrões escritos nos meus livros e cada vez há mais, mas ainda temos pouca coisa, infelizmente, quem me dera ter mais livros aqui. Eu junto os dois, eu depois posso mandar exemplos para vocês, e é incrível veres um aluno americano que tocou rock a vida toda e que toca. Eu tenho agora muitos alunos adultos. O meu aluno tipo que eu adoro trabalhar é alguém que é adulto, tem algum tempo, tem tempo para investir naquele estudo e toca e lê minimamente ok para poder trabalhar a cena. Pode ser mais proficiente, menos, mais profissional ou menos. Vês assim um aluno americano estar um padrão. O que eu faço depois é juntar uma caixa de samba com uma condução de uma coisa portuguesa ou duas coisas brasileiras diferentes, e porque eles vêm aqui também aprender Brasil, também quero, porque eles associam para eles para ali Brasil, é igual, é curioso isso. A gente tá falando agora da parte de pesquisa, música tradicional, né? Já pra fazer um gancho, inclusive, com um dos teus álbuns, o Portugal Velho, né? Se eu tiver errado, tu me corrige aí. Mas uma coisa que eu acho que você conseguiu muito bem foi unir essa coisa tradicional com timbres modernos e com execução moderna, né? E se eu tiver errado, tu me corrige. Mas aproveitando o gancho do teu álbum, para tu falar do teu álbum também, como é que foi o processo de criação dele, como é que tu concebeu ele. Eu curto muito, inclusive algumas músicas eu botei aqui na playlist, fiquei no loop. E até esqueci, às vezes, de escutar as outras. Que eu digo, não, peraí, tem que escutar tudo pra ver como é que é. Peraí, não posso ficar só nessa aqui, não. Queria que tu falasse um pouco a tua visão com relação à música pop portuguesa. Se ela hoje, ela carrega essas raízes dos ritmos tradicionais, como tu fez, ou é algo mais isolado? Como é que tu vê? Mais uma vez, eu não sendo, ou seja, vai ser a minha opinião, se bem que é verdade que nesse patamar eu estou bem atento ao que se faz, até porque eu mantenho um programa semanal com entrevistas a músicos nacionais e tudo mais, e estou sempre a lançar projetos emergentes nesse programa também, ou seja, já vamos com 70 episódios e em 70 episódios lançamos praticamente 60, em cerca de um ano, 60 projetos novos, ou seja, para a dimensão do país é incrível, ou seja, é um programa é uma cena curiosa que eu fiz com uma rádio de Braga, que é a Rádio Universitária do Minho, que já há muitos anos, já tem 30 e tal anos de emissão e sempre esteve ligada aos projetos emergentes, projetos mais novos e tudo mais. E então o que nós fizemos foi, eu já fazia algumas entrevistas, primeiro com o YouTube, depois fazia diretos no Instagram com bateristas, fiz até no Instagram bem interessantes com o baterista dos Metronomy, com o Daphnis Prieto, que é incrível, consegui ter entrevista com ele, tive a Cami, baterista incrível também, americana. Consegui, na altura da pandemia, eu conseguia falar com essas pessoas e eles aceitavam, era incrível, ou seja, e fiz boas amizades, fiz grandes amizades e depois mantínhamos também conversas interessantes e depois dessas entrevistas eu sugeri à rádio, porque eu sinto que a rádio estava a perder importância. Então, eu faço o direto no Instagram, gravamos o áudio e o áudio passa na antena da rádio e fica em podcast. Então, nós conseguimos direcionar as pessoas mais novas para a rádio e vice-versa. Então, chama-se Emergência e já vamos com 120 projetos, porque eu entrevistei 70 e esses 70 referem um projeto mais emergente, ou seja, falo com músicos nacionais de primeira linha e eles referem projetos mais emergentes ou discos mais emergentes. Então, eu estou bem em cima, neste momento estou bem atualizado, se bem que eu próprio não conheço tudo o que se faz, mas estou bem atualizado. E respondendo à tua pergunta, creio que é giro, eu não posso falar nisso, pronto, ainda bem que foste tu que falaste, o meu disco é de 2016 e eu acho que desde então até agora há mais pessoas a fazerem isso. Na altura não era muito comum, nunca foi muito comum. Claro que houve projetos que pegaram na música de raiz, claro que houve, e algumas tentativas, mas nunca foi uma coisa, sabes que em Portugal é uma realidade, nós tínhamos um pouco de vergonha da nossa música popular e estávamos muito desfasados dela. Agora estamos a tentar ao máximo, há muita coisa que está a pegar nisso, eu creio que tem a ver com muita coisa, porque em Lisboa há uma influência africana muito forte na cultura e na música. Nós temos projetos incríveis como, sei lá, por exemplo, Buraca Ação Sistema, Buraca
Sound System, que é um projeto de Lisboa. Temos muitos DJs e projetos com música portuguesa com muita raiz africana, e acho que isso abriu a porta para as pessoas perceberem, ok, de facto, ir buscar as coisas genuínas faz com que a música, tínhamos também o fado, que estava a pegar na bateria e não sei o quê, e acho que as pessoas começaram a ter vontade de pôr um instrumento tradicional, uma letra tradicional, e agora há muito mais isso. Continua a haver um grande desconhecimento. As pessoas às vezes fazem, mas não fazem com grande conhecimento, o que não invalida, ok? Não invalida, ou não é isso que vai validar ou invalidar, na minha opinião, mas eu sinto que, sei lá, se falarmos do exemplo do Brasil, do tropicalismo e tudo mais, eu acho que havia mais contexto, lá está, tem que haver mestres de antes, e nós aprendermos com os mestres para a coisa fluir, porque se é assim, se há um ciclo que se quebra, às vezes fica meio estranho, e eu acho que quando vamos mais beber diretamente à fonte, conhecemos melhor e somos mais genuínos, vimos dessas zonas do país e sabemos tocar aquilo, é mais genuíno, mas há mais gente a fazer, muito bem, felizmente, muito mais gente a fazer, e acho que agora há mais vontade. Eu quis mesmo fazer isso propositadamente, eu quis mesmo misturar até uma bateria que eu construí toda tradicional, com pele de animal, e tocar um dueto, não é, com uma bateria do meu professor Michael Oren, tocar duas baterias, que é o tema mais ou menos, que é tocarmos com duas baterias, com dois timbres. Pronto, a ideia foi mesmo fazer isso. Esse disco que está aí é de 2016, foi um contributo. Chamei pessoas muito boas, como os Galandunga Lundaina, que é um grupo mesmo genuíno de música tradicional de Miranda do Douro. Fica aí a dica para o Brasil, malta. Miranda do Douro e Trás-os-Montes tem a sua língua, que é o mirandês. É a segunda língua, outra língua oficial em Portugal, porque temos mais que uma, que é curioso. Eu não sabia, estou aprendendo aqui, não sabia. E é normal, e há muita gente em Portugal que não sabe muito bem também, porque eles estão bem isolados lá no Nordeste Transmontano. Posso deixar muitas curiosidades dessas que acho que é interessante, tentando não fugir muito à tua pergunta. Deixo outra dica incrível. Um dos ritmos mais estudados pelos bateristas do Brasil, não é, ou seja, não é dos bateristas do Brasil, é um dos ritmos de que mais se fala quando se fala de ritmos brasileiros, é o baião, não é? Ou seja, fala-se muito de samba, bossa nova e tudo mais, maracatu e tal. E depois o resto a malta no mundo não conhece muito, não é? Nós aqui ainda conhecemos e ainda gostamos, e há capoeira e há tudo e não sei o quê, mas o baião, não é? É muito tocado e, curiosamente, há uma cidade em Portugal chamada Baião, ou seja, Não sabia. Mais uma, Rui. Eu tô em Pernambuco, é a terra do baião, assim. Tu falou tu tá falando, vai explicar melhor também a parte de composição do teu álbum, do Portugal Velho, e tu falando, eu já lembrei de coisas que eu bebi quando era criança, adolescente, que foi o movimento Mangue Beat, que fez isso aqui também, de misturar o que é tradicional com o que é moderno, né? Inclusive, não foi compreendido durante algum tempo. Aliás, confesso que eu acho que até hoje não é compreendido, por incrível que pareça, 30 anos depois ainda não é tão compreendido, do mesmo jeito que a Tropicália, você citou, também não foi durante um tempo, né? E já tô me sentindo aquecido aqui, em coração aquecido, por saber que tem uma cidade de Baião aqui, eu sendo de Recife. Sim, e curiosamente é uma cidade que é no Douro, fica na zona do Douro, uma zona de fortes tradições de Zé Pereira e de percussão, e uma cidade na qual historicamente, comprovadamente, imigrou imensa gente para o Brasil. Coincidência incrível, não é? Ou seja...
Velho, dizer a tu que eu gosto muito do teu som de bateria, timbragem pro médio grave, o som de caixa, é isso aí, eu gosto muito daquele tipo de som. Força, podemos, acho que sim, acho que era bom ir dando aí um salteado, não é? Assim de coisas, porque deve haver muitos bateristas, imagino, ou bateristas a ouvir, e acho que é bom também entrar às vezes nas coisas mais, eu não sou muito como dizemos aqui, um geek, aqui um coisa de muito aquela coisa do pormenor mas gosto faço isso intuitivamente, mas não faço isso muito racionalmente, então era bom se calhar partilhar aqui com a malta. Falaste do som, e o som sempre foi uma das minhas principais obsessões na bateria, ter bom som, ter um som desde sempre, me lembro, sempre tive essa coisa de ouvir e querer reproduzir aquele som que eu ouvia na cassete, ainda ouvia na cassete, não é? Nos anos 90 e tal, e eu queria ter aquele som, e a minha bateria não tinha aquele som, não tinha grave, não tinha não é, decay, não tinha tudo isso, e acho que fui tão obcecado com isso que talvez tenha conseguido, ainda agora o último disco que gravei, pronto, isto é terrível falarmos sobre nós e sobre o nosso som, mas vale o que vale, estamos aqui a partilhar em termos de conhecimento e tu lançaste a questão e acho que muito bem, a questão do som. E ainda o último disco que gravei, o compositor me disse isso, me disse a tua bateria está incrível, eu já gravo há anos e anos, como montes de bateristas, mas o som da bateria é incrível, está bem captado, e isto sou eu que capto, ou seja, não tenho nada de especial, não tenho grandes plugins ou prés de amplificação ou microfones, porque eu acho que é possível. Eu tenho muito cuidado com a afinação e com o som, com o que eu escolho, ou seja, para tocar. E acho que no canal nós falamos muito disso, no YouTube também, falamos muito disso, da questão essa questão que ainda é comum haver um baterista que tem a pele ali há 20 anos e que só comprou um kit de bateria na vida e que leva porrada todos anos e anos e acha que está ok, está tudo bem. E é uma questão muito importante, não é? Porque é uma questão que ainda hoje, com colegas, e no último disco que gravei com Sangue Suor, falávamos disso, pele velha, pele nova, e há sempre, nesta coisa das baterias, há sempre uma coisa que eu pessoalmente tenho dificuldade em aceitar e luto sempre contra, que é, não, pele velha é que é, pele nova é que é. Não, para mim depende, ou seja, a pele velha está tudo ok, se eu vou tocar a um bar e chego lá e está lá o kit montadinho, afinadinho, já está farto de ser. Muitas vezes esse kit vai funcionar porque ele já está ali, é como muita coisa na música, é como aquela caixa da Ludwig vai funcionar, não é porque é melhor, é porque ela já foi gravada 600 vezes, aquilo vai soar bem a toda a gente que já é familiar, que já está ali, está habituado a estar ali. Se eu for mexer naquela bateria que está naquele bar, naquele clube, há 10 anos, com aquelas peles, se eu for mexer eu vou estragar porque eu não vou ter tempo de fazer nada. Agora, se eu vou gravar na minha sala um disco, eu quero que a minha bateria tenha reverberação, tenha um decay longo, que tenha dinâmica, personalidade, eu vou querer ter uma pele nova, sem problemas, sem problemas de harmónico, eu vou querer ter tudo com volume, com ganho, com dinâmica, não vou querer ter uma pele morta que já está. Agora, se eu vou gravar um reggae e quero uma coisa sem pele na frente, tudo depende, tudo é incrível, tudo é possível. Agora, isto é que é, ou aquilo é que é, eu não compro isso. Eu penso assim também, Rui. Eu lembro que um dos convidados que eu trouxe aqui, eu não vou lembrar, a gente tava falando sobre que nenhum timbre se joga fora. Nenhum timbre, ele é execrável. Ele vai servir em alguma coisa, ele vai te contar alguma história, né? Eu sou aquele cara louco dos timbres, assim, de um som de uma garrafa, um som de uma... Eu batuco em tudo também, sabe? Rui, bora falar um pouco do Sangue Suor. Como é que foi formatar essa banda, cara? 3 bateristas, achei foda demais. É a Suzy Felipe, a Catarina da Silva, é isso? A Catarina estava no início, nós no início éramos 4, agora somos 3. Caralho, melhor ainda, velho. Porra. E o Ricardo, né? O Ricardo Martins? Ricardo Martins, sim. Como é que foi a ideia? Como é que surgiu a ideia? Diz aí. E assim, eu fiquei curioso pra saber como é que ia soar legal as 4 vozes, porque são 4 vozes ali, né? São baterias, né? Eu digo, porra, como é que a gente vai ouvir aqui? Não, isso aqui agora é Rui, agora é o Ricardo, sabe? Fazer essa composição. Eu achei muito massa, velho. Foi bem desafiante. Eu, sem querer repetir-me, veio nessa ideia, sempre a mesma ideia, sempre a ideia de valorizar o baterista
e de focar no ritmo e no baterista, ou seja, o baterista pode ser compositor, pode ser líder, pode tocar de outra forma, pode e deve, e quem diz o baterista diz qualquer instrumentista. Eu sou baterista, portanto falo em meu nome. Então a minha luta da minha vida já começa a ser um pouco essa. Eu já começo a identificar-me com isso e a vender muito isso, sem problema nenhum. Eu digo isto, a vender isso é o que eu vendo, é o que eu faço no canal, é o que eu faço nas aulas e é o que eu faço dentro do possível e começo a conseguir fazer. Eu agora já começo a conseguir fazer isso nos projetos. As pessoas já me chamam e sabem que vão ter isso, sabem que eu vou ter uma pegada sem medo já não vou, é isso, já não estou muito na banda de cumprir, de servir aquele, mais uma vez, nada contra, fiz, aprendi, mas estou num momento diferente da vida. Também vais ficando mais velho e é diferente. E surgiu com essa ideia. O Teatro Circo, que é uma sala linda aqui de Braga, é uma sala muito linda mesmo, muito linda, de 1915, a sala é linda. Depois quando vier a Braga, vou-te mostrar. Vou-te levar lá dentro. Convidou-me para fazer um tema para o aniversário do teatro. E eu fiquei muito feliz, porque é perfeito, é incrível. Eu fiquei super feliz, porque assim, um baterista é convidado para fazer. Normalmente é um compositor, um pianista, seja o que for. Tipo, eu fiquei mesmo, yes, vale a pena, isto vale a pena, estás a ver? E em conversa com o diretor artístico do teatro, ele não sabia muito bem o que queria, porque ele conhecia muito. Eu comecei como baterista, estive muitos anos como baterista, mas depois estive muitos anos ligado à percussão tradicional, com os livros e com os grupos, e ele queria ter muitos tambores nas varandas e coisas assim. E eu na altura disse-lhe, olha, estou num momento diferente, eu não me apetece fazer isso, eu já fiz muito isso nos últimos anos e aqui gostava de fazer uma coisa diferente. E foi muito imediato, foi assim, olha, vou fazer uma coisa, eu estou a fazer um canal sobre bateristas, eu quero fazer uma coisa com bateristas. E então eu toco assim uns sintetizadores, tudo muito ambiental, eu não toco nada, tive umas aulas de piano e não sei o quê. Então criámos o primeiro tema e foi incrível, estávamos em pandemia, fizemos tudo em 20 minutos, tudo à distância, nós não provamos as roupas, não ensaiámos, eu mandei o tema para eles com as vozes de cada um, éramos 4 bateristas, eu queria que fossem 2 mulheres e 2 homens, porque também é importante para mim essa coisa se há bateristas mulheres, chamar, e que é aquilo que eu posso fazer, não é? Nós não podemos fazer muito mais do que chamar as pessoas, vê-las, ver as pessoas e ouvi-las. Eu acho que já para mim, é um melhor grau de respeito. A partir daí depois, a iniciativa é de todos e de cada um. Mas ver a pessoa e chamar e lembrar da pessoa já é incrível. E então, duas mulheres, 2 homens, era incrível. Depois a Catarina não conseguiu ficar para a gravação do disco, porque ela é muito ocupada, ela toca aí com um artista também, um artista grande, português, e foi muito desafiante. Isso que tu estás a dizer é muito interessante, tocar e as pessoas dizerem no fim, incrível, que viagem, porque eu consigo ouvir a bateria do Ricardo e consigo distinguir da tua e consigo distinguir da Suzy, e essa era a intenção. Eu não queria ter 3 bateristas muito parecidos comigo, com os mesmos gostos, com o mesmo som, com a mesma maneira de tocar. Isso seria redundante. Eu quis mesmo juntar 3 linguagens para mostrar isso, para mostrar como é que as baterias não são nada todas iguais, ou todas da mesma forma, não é? E é muito diferente. O Ricardo tem uma postura muito sui generis, é um baterista muito interessante, muito produtivo. A Suzy também tem vários projetos. São ambos mais novos do que eu. Eu também achei bem interessante chamar alguém mais novo, porque é uma coisa também que eu acredito, é fazer coisas com pessoas mais novas. Eu já tenho muito com pessoas da minha idade e continuo a tocar, ou mais velho, não tem problema nenhum, mas faço um esforço por trabalhar e perceber as pessoas mais novas. A mim isso dá-me muita bagagem, ajuda muito, preciso muito disso. E foi incrível, porque nós fizemos tudo em residência, tudo à distância, ficamos juntos 3 dias, depois outros 3 dias, depois outros 3 dias. Chamamos os convidados para animar a coisa, o Cabrita no saxofone, Lari, do Brasil, que está a viver aqui em Portugal, que eu adoro, sou fã, e Selma Wamus, uma grande cantora de raiz também moçambicana, portuguesa, que está cá em Portugal, que é portuguesa, mas com muita raiz moçambicana, e a Surma, que é também uma cantora da geração mais nova, muito criativa. Então decidimos que conseguimos, ao fim de algumas residências, a primeira residência foi para nos conhecermos e mergulhar, foi muito difícil, porque tínhamos 3 dias para fazer coisas, depois nos segundos 3 dias eu já comecei a gravar umas coisas, umas ideias, e o Ricardo começou a dizer, olha, os teus synths são uma boa base de ambiente, isso é bom, e ter um beat aqui, um beat ali, e há músicas que saíram de um beat, o beat do primeiro single, é um beat super simples, que é isso, eu estou na sala,
sala, tenho uma ideia e gravo na hora e não quero saber se é 5 minutos, eu gravo tudo. E às vezes dá uma canção e funciona. E na segunda, terceira residência percebemos que tínhamos um caminho, que é, ok, as baterias conseguem estar juntas e conseguem explodir, conseguem, a Suzy tem o seu lugar, eu tenho o meu lugar, eu tenho um lugar um pouco mais tight, eu lanço a base, às vezes é um pouco ingrato porque às vezes estou muito a colar o Ricardo e a Suzy ao vivo, eu estou um pouco na colagem dos dois, o Ricardo é muito mais improvisação às vezes, e a Suzy é muito rock, muita força de palco, mais explosiva, e eu estou um pouco na base, estou um bocadinho a colá-los, mas eu sinto-me confortável nesse lugar, eu adoro tocar com outros bateristas, eu adoro ouvir e tocar. E percebemos isso, percebemos que podíamos ter voz, piano da Suzy, podíamos ter apontamentos de saxofone, podíamos ter canções e não queríamos que soasse um projeto chato, muito baterístico, muita batida, que tu ouves uma, duas, ok, 5, 6 e é um pouco tipo, eu pessoalmente, eu sou baterista, mas eu não tenho paciência para ouvir um disco de 1 hora em casa a trabalhar com muita batida, demasiada batida sempre, sabes? E não tenho muita, não aprecio muito. Queríamos que as pessoas pudessem desfrutar, sabes? É isso. Me identifico com tu também, com o que tu fala sobre, apesar de ser baterista, não conseguir passar horas ouvindo. Tem baterista que sola muito, que é foda, o cara é muito bom, mas pra mim não chega. Eu gosto sempre do contexto, ele atrelado a alguma coisa, e acho que vocês conseguiram, porque como tu falou aí, Rui, tem trecho do álbum que é simples, né? Não é que é simples, mas tem uma linguagem ali, tem uma intencionalidade, isso é muito importante, a intenção da coisa, né? E vocês conseguiram. Deixa eu aproveitar para te perguntar como é que tem sido apresentações. Eu sei que tu sempre posta quando tem apresentações, como é que tem sido a receptividade, e aproveitar para tu falar de shows importantes para tu, que foram marcantes, não só com a Sangue e Suor, mas na carreira toda. Então, houve assim, começando se calhar cronologicamente, logo ali nos inícios, quando a primeira banda que eu tive, que era Big Fat Mama, curiosamente a vocalista era brasileira também, Alex Liberali, que vive aqui em Braga já há mais de 20 anos, minha amiga. Tem também projetos interessantes que vocês podem ir checar, que é Trio Pagu, tem também agora um projeto solo, que eu creio que será, ela tinha um projeto que era Pela Estrada com Elis, creio que era isso, mas eu depois posso passar essas referências todas para vocês. E com essa primeira banda, que eu tive 10 anos, essa banda, éramos 8 elementos, criada em 95, nessa altura era bem incrível ter 8 elementos com bateria, percussão, sopros. Essa banda trabalhava muito e nós fizemos 2 festivais que são concursos, um deles ainda é muito grande, é o concurso mais importante de bandas em Portugal, que é o Termómetro Unplugged, ou seja, ainda hoje é um concurso com muito nome, e nós fomos a esse concurso que era bem complicado, porque era quase o campeonato nacional, ou seja, porque toda a banda de todo o país enviava maquetes e tinha que ser selecionada uma vez. Depois tocavas uma vez, uma eliminatória, passavas à segunda e passavas à terceira, que era a final, ou seja, e nós passamos todas essas eliminatórias e ganhamos esse concurso em 97, creio eu, já não sei, e a final foi no Coliseu do Porto, que é uma sala também emblemática do Porto. Isso é uma memória incrível que eu tenho e é óbvio que ainda hoje, obviamente em Braga ainda é uma coisa que as pessoas se recordam, muita gente se recorda de mim ou do trabalho, um bocado por isso, indiretamente, muitas já nem associam, mas isso foi incrível e ainda por cima nós fomos lá para ganhar, ou seja, nós fomos lá, não fomos lá tipo, ok, vamos curtir, vamos na boa, nós ensaiámos muito para ganhar e nesse ano ganhámos outro concurso que era o Festival de Música Moderna de Gondomar, ou seja, é sinal que estávamos a trabalhar pesado. Isso são boas memórias. Depois tenho imensas memórias incríveis
de concertos, de fazer concertos com peça de teatro, com 60 pessoas em palco. Eu adoro trabalhar com teatro, eu toquei muito com teatro ao vivo e vou voltar a fazer agora, para o ano que vem, vou voltar a fazer, porque era uma coisa que eu já queria fazer. Eu funciono assim bem por ciclos e parece um pouco louco, mas é o que é. Eu funciono muito por ciclos. Se eu quero dedicar 10 anos à formação e à pedagogia, eu vou para as escolas e faço, e estou aí, e foco. Se depois eu digo, não, eu quero voltar a tocar, quero voltar aos palcos, eu faço. E não vejo mal nenhum nisso. E muitas vezes muita gente pergunta, sabes, porquê é que tu não tocas, não é? Eu entendo, mas sinto que as pessoas não percebem, algumas pessoas não percebem isso, mas também não têm de perceber, ou seja, é um ciclo. Eu acho que nós devemos estar a fazer o que for, o que nos alimenta. E eu tenho muito boas memórias, sabes? E agora chego para a semana, essa semana eu faço 45 anos e agora olho para trás e vejo, caraca, não é? Eu toco desde os 15, são 30 anos, não é? Tipo, uau! Eu vejo que coisas começam a fazer sentido. Todas essas memórias de tocar com teatro, ganhar concurso, as memórias de formador, de ir fazer formação com criança na prisão, fazer formação com crianças surdas e tal, são tudo coisas que me acrescentaram muito, ou seja, nesta minha paixão e respeito pelo instrumento, pelo meu trabalho. Eu aprendi em tudo, em todas elas fiz amigos e aprendi. E agora quando eu vou tocar num projeto eu vou mais rico, vou mais sereno, vou com toda essa experiência. Tenho memórias assim incríveis, sei lá, de tocar em sítios diferentes, de fazer formações, principalmente as formações de percussão, pelo país todo, com grupos, sabes? Muitas vezes, é curioso falarmos nisso, muitas vezes as associações, os festivais de tocadores, amadores, são os sítios que mais me motivam, porque tu vês famílias inteiras super organizados, eles querem muito aquilo, tu estás ali a dar formação e eles estão ali a ouvir, eles estão interessados, eles estão super interessados, eles fazem aquilo anualmente e dão tudo, vão ali tocar. Eu admiro muito o tocador de samba, o tocador da escola de samba, a pessoa que vai ao ensaio, a pessoa que vai, faz e toca, porque sem essas pessoas não há nada. E essas pessoas são muito importantes e às vezes temos colegas, e nós próprios, eu próprio às vezes vou tocar e vou tipo, estou cansado, já não sei se quero fazer isso e tal. E aí eu lembro, essas pessoas são incríveis, são uma motivação incrível. Para mim são um choque de humildade. Até para compartilhar também, Rui, e como tu fala, o que tu citou aí é interessante, porque é uma coisa de família, né? É algo que, assim, que beira o sagrado, é o que tu falou aí, de estar cansado, mas para eles é assim, é algo que tá em outra esfera, né? Tá em outro território. Tu compartilhando essa experiência, eu lembrei de uma das experiências mais marcantes que eu tive aqui, foi num carnaval, voltando para casa, assim, tinha uns shows mais pop, e aí eu tava voltando e tava tendo o desfile do Maracatu Porto Rico, aqui em Recife, sabe? Que é o Maracatu centenário, assim. Aí eu parei pra olhar, assim, e vinha aquele batuque das alfaias lá longe, assim. Eu digo, peraí, eu não vou embora agora, não. E aí passou o cortejo, né, do grupo. E você vê ali neto, filha, mãe, avó, todo mundo tocando e junto, sabe? E aí eu lembrei disso agora também, do quanto que é algo que tá em outro território que vai além da execução de rudimentos, por exemplo, né? Isso aí eu não esqueço mais nunca, assim. Tô falando agora, eu me lembrei logo. Espero ir pra aí um dia, para ver isso de perto também, para ver essas manifestações que eu sou muito curioso. Rui, tu falou das oficinas com crianças. Eu até guardei aqui, até pontuei. Se você quiser falar, acho que o hands-on era a tua masterclass, não é isso? Que tu promovia, né? E Alma do Bombo, esse projeto teu, que já passou, né? Já faz um tempo. Passou, sim. Era esse que era com crianças ou é outra coisa? O Alma do Bombo é um festival que nós fizemos antes da pandemia e depois foi difícil voltar a fazer. Eu gostava de voltar a fazer, mas eu sou só um e eu não consigo. Eu gostava muito, a sério, porque eu sou apaixonado por isso tudo, mas eu estou a tentar
Eu estou a tentar. As pessoas já perceberam que eu estou a um passo de ir para um centro de reabilitação de olá, eu sou o Rui Rodrigues e eu não consigo parar com a pressão desde... Rui, como é que é teu dia, com teu dia a dia, como é que funciona a tua rotina? Como é que tu se divide entre apresentações, as aulas, como é que funciona isso? Aliás, como é que tu tenta administrar, que parece que não administra aí, ó, já tá quase indo para reabilitação. É verdade. O pior é o pessoal, ou seja, o pior é a vida pessoal, mas eu confesso que sou muito organizadinho, ou seja, eu sou muito latino em muitas coisas, adoro a cultura latina e a cultura lusófona, portuguesa e brasileira, porque eu não distingo também, sabes? Eu acho bem parecido. Eu acho que há muitos problemas às vezes, como todas as culturas, como todo mundo, às vezes há problemas de convivência, mas quando tu furas a bolha e já passou essa primeira fase, tu percebes que é tudo muito parecido, ou seja, mas eu sou muito organizadinho, eu sou um bocado mais nórdico no trabalho, o que me ajuda muito, porque eu tenho os melhores dos dois mundos, que é quando vai no conhaque, eu é conhaque, está tudo, vamos lá e tranquilo e vamos curtir. Quando é para trabalho, é trabalho, ou seja, tipo, sou muito organizado e fui aprendendo a ser organizado. Então o meu dia é um pouco louco, porque eu tento fazer exercício físico, muito desse exercício eu tento quase sempre que seja exercício voltado para poder tocar o máximo número de anos sem me magoar, e tem funcionado, sem estar cansado, sem dores de costas. Um dia ainda de lançar essa coisa de exercícios para baterista, porque é uma coisa que eu vejo pouco e acho que era importante para a academia e não sei o quê, mas eu acordo cedo e tenho muito... Já consigo ter uma equipa a trabalhar comigo, que não é uma equipa a tempo inteiro, mas é um designer, um fotógrafo, uma pessoa que trabalha no marketing e no site. Eu vou ter agora um site novo, malta, eu vou ter um site novo. Brevemente eu vou mandar para aí para vocês, porque eu acho que era mesmo em 2024, esse vai ser o foco, mas eu já falo nisso, que é o site, e vocês vão poder comprar um curso, porque eu acho que funciona melhor do que a aula online. A aula online é um pouco estranha. Da maneira como eu dou aula, os meus alunos não gostam, porque eu sou muito presente, eu estou muito contigo, e a aula é muito improvisada. Ok, esse pé, olha, eu adoro isso, eu adoro ser quase como um médico. Olha, tenho aqui uma coisa boa para ti, que é este exercício, vamos fazer. E escrever. É muito personalizado, a minha aula não é nada pensada, é muito personalizada, é muito pessoal. Mas nesses cursos que eu vou ter no site vão ser bem interessantes, estão pensados para isso, para alguém que quer ser progressivo e que me quer enviar o trabalho para eu ver e tudo mais. Mas eu tenho um horário definido para mim, um Excel, tenho um horário com manhãs de segunda-feira são mails, telefonemas, marcações e marcação da semana. E ver, ok, o que é que eu tenho? Segunda-feira de manhã é isso. Segunda-feira de tarde, vou para o Porto, aulas até tarde, diretos, entrevistas, viagens, exercício. Eu consigo ter a minha cadelinha sempre comigo, portanto ela não sofre, ela está quase sempre comigo nas aulas, que todos os alunos adoram a minha cadelinha. Ela está aí, está aqui, pode ver. Olha ela aí, cadelona, grandona. É grandona ela, hein? Grandona. Eu adoro cachorro, adoro gato, adoro sapo, tudo quanto é bicho. Aparece um bicho lá em casa, eu não deixo matar, eu pego, pode ser uma barata. Eu tento pegar ela e botar ela lá fora. É bom, eu acho que é bom isso. Eu acho que também é outra coisa que... E com a idade eu acho que também ficamos mais assim, não sei se é, não estou a dizer que estou velho, ok? Mas não é verdade, a criança quer matar tudo e tal, mas depois começa a matar por quê? A aranha está ali, né? Medo também, né? O que é desconhecido, às vezes você acha que só matando que vai resolver. Não, ela pode viver a vida dela, viver a minha, tá tudo bem. Claro, e sabes, a nível espiritual, seja o que tu quiseres, eu acho que é melhor não matar do que matar em geral, sempre pode, não é? Acho que é melhor. E os tailandeses têm muito essa coisa, tipo, não vou fazer uma coisa má, porque provavelmente estou a mandar coisa má para aí, vai voltar coisa má para aí, e muitas vezes acontece, não é? Então, tudo organizado, tudo na hora, com muitos imprevistos, mas tudo muito focado, tudo muito... O meu ano, eu tento ter um ano, eu sei que é muito louco, mas, por exemplo, o ano passado e há 2 anos, eu fiz tudo programado, eu tenho tudo programado. Eu fui lá no Drum Camp do Benny Greb, há 2 anos. Que massa, velho, que massa. Sim. Eu fui porque também estava Jojo Mayer e eu estava muito interessado. E olha, acredita que foi incrível. Eu gostei mais de estar com o Jojo Mayer, não vou mentir. O Benny Greb é um craque, acho que é um grande craque da cena educacional e das boas ideias e tudo mais, e gosto muito de ouvi-lo tocar. E incrivelmente, sem ele ser uma grande referência para mim, eu acho incrível que nós somos muito parecidos.
na abordagem ao som, e eu não sabia, fui ouvindo e fiz uau, ele pensa muito, temos a mesma idade, acho que temos muitas referências parecidas, Red Hot Chili Peppers, blá blá blá, som tight, som e eficiência e tudo mais, mas o Joe Mayer é outra coisa, é outra cabeça, é um artista, e eu estou mais num momento artístico e ele foi incrível. Então, isto para dizer que eu programo tudo para ir no curso, ir no outro curso em Madrid, ter as aulas, ter aquilo naquele mês, aquele lançamento de disco naquele mês, eu tenho tudo muito programado para eu poder ser produtivo. Eu não consigo fluir assim, eu tenho amigos que fluem na desorganização total, eu percebo. Eu tenho que estar todo organizado, sou todo muito organizado. Eu sou assim também, tanto com as bandas, como o podcast aqui, é tudo amarrado assim, senão eu não consigo. E eu sou workaholic também, eu vou embora. Eu sou bem e fico com assim, no maior prazer, mas tem que ser regrado, não pode ser no caos, não. Eu sou um amante do caos, mas não nessa parte, sabe? Acho que é o equilíbrio, é isso, é o equilíbrio. E pronto, eu gosto de ter isso, gosto de ter uma semana produtiva, mas adoro amigos, adoro ficar, olha, agora está um calor incrível aqui, está ótimo, eu adoro o verão, adoro ficar até tarde a conversar com amigos, adoro conversa, adoro relaxar, adoro a parte humana e tento ter um pouco de tudo, não é fácil, a parte pessoal é mais difícil, mas como a minha família, como os meus pais ainda estão vivos e estão próximos, eu estou com eles e é ok, e o meu irmão e o meu sobrinho não vivem cá, então eles não vivem cá, o que é chato, mas por um lado dá-me muita liberdade, porque eu tenho mais tempo para ser workaholic, pronto, na parte pessoal é que é mais difícil, e aí eu tenho que melhorar alguns aspectos e vou melhorando, é esta coisa de organizar as coisas e de priorizar, que é para poder também dar a quem nos dá mais, não é? A quem nos acompanha mais de perto, que é a mulher, a companheira, seja namorada, seja o que for. É interessante que tu falou aí, Rui, eu lembrei aqui, o que é legal daí é a proximidade também, dá pra ir pra Madrid tranquilo, pra ver festival, né, tudo muito perto, né, dá pra ir e voltar no mesmo dia, né, não tem, deve ser legal por consumir esse outro lado também, dá pra circular, mais interessante. Sim, é uma dica que eu deixei para muito pessoal do Brasil que vem para cá, vem com essa estratégia que é ótima. Nem toda a gente vê isso. Muita gente já vem com essa estratégia. Opa, eu consigo viajar por 50 euros e em 2 horas em 2 horas estás em quase todo lado na Europa, 2, 3. Não é? Para um brasileiro isso não é nada. 2 horas, 1 hora, né? Podes ter voos incríveis, não é, no Brasil, dentro do próprio país. E isso é de aproveitar. E nós não aproveitamos muito, às vezes. Estamos muito aqui. Eu dizia isso muito para os alunos na escola. Dizia, para abrirem a mente, vocês são cidadãos europeus, não são portugueses, então vocês são cidadãos europeus, vocês têm que ir lá, vocês têm que falar 2 línguas. Eu dizia, é horrível, mas eu dizia isso, quem não fala 2 línguas é analfabeto na Europa, tem que ser, porque estás na Europa. Tu fala espanhol também, Rui? Sim, agora safo-me melhor, agora sim. Eu vi que inglês tu fala ótimo, meu inglês é meio lá meio cá, mas dá pra não passar fome, eu consigo chegar em casa e comprar a comida. Rui, queria te agradecer. A gente já tá chegando ao final aqui do episódio. Um prazer trocar uma ideia contigo. Pretendo fazer a saída para ir. Inclusive até registrar. Tem alguns conhecidos que estão aí também. Eles têm falado que a cidade tá crescendo. Aliás, que o país tá crescendo em algumas áreas, né? Eu acho que esse conhecido meu que foi pra área de engenharia civil, alguma coisa assim, que tá crescendo bastante. E ele diz, quando ele fala comigo, vem, tu vai gostar. Pretendo ir sim, velho, para conhecer. Eu acho que sim. Sabes que é curioso que por vezes muitos bateristas brasileiros me enviam mensagem a perguntar, estou pensando em ir para Portugal e tal, e eu muitas vezes é ingrato porque eu digo, olha, é difícil eu te explicar o contexto é pequeno. A nível musical, eu acho que é bem mais desafiante, é muito difícil, porque é difícil chegar e ter trabalho logo, porque isto é Braga, ou seja, mas noutras áreas não, noutras áreas é muito, e a cidade está com uma comunidade muito grande brasileira, e é importante, lentamente, é isso que eu te digo, pode haver um choque no início, porque tudo que é assim, nós temos imensos imigrantes no Luxemburgo. No início, com certeza, deve ser super estranho ter milhares de pessoas a falar português e a chegar muito rápido. Claro que é normal que haja às vezes algum problema de conciliar ou preconceito, mas eu acho que isso muito rápido está a começar as pessoas que também estão a começar em todo o tipo de
como é que se diz, quando tu tens de fazer De migração, integração, de exatamente. movimento. Exatamente. A integração é uma coisa, pronto, é uma questão, é a minha opinião, ok? É a minha opinião. Às vezes é uma questão bem polémica, não é? Porque quando aqui em Portugal tentamos fazer integração de minorias e tudo mais, é uma questão polémica porque há hoje em dia uma tendência para ver só o lado mau e o lado do que nós não estamos a fazer. Mas a integração, na minha opinião, e eu vou defender isso até à morte, a integração sou eu e tu. Eu posso estar a integrar de todas as maneiras. Se tu não te sentes integrada, tu não vais estar integrado. Eu posso te dar um subsídio, posso dar uma casa, eu posso fazer tudo para que tu se sintas integrado e tu chegas aqui e não sentes, ok? E se não sentes, ok, não sentes. Mas eu acho que se tu começares, eu digo isto, que eu já estive noutros países, já estive noutras cidades e eu sempre sinto isso. Eu sinto que eu tenho de fazer algo também. Eu tenho de estar aqui, vamos lá, eu vou fazer qualquer coisa também. Ou seja, eu vou. Isso é assim em todo lado. Isso é assim em todo lado. Ou seja, em todo lado há desafios e em todo lado vai haver, pronto, se calhar nos países é uma coisa, noutros países é outra, mas a coisa está a começar a fluir, começa a haver muita iniciativa luso-brasileira e brasileira, de Porto, de cultura, e nós precisamos disso. A cidade vai ganhar muito com isso. A cidade precisa disso. A cidade é pequena, é tranquila, e acho que as pessoas se sentem bem, mas acho que é preciso isso, é preciso fazermos mais, e portanto é super importante. Olha, tem havido muita abertura aqui para ver. Falaram para mim de Braga para estudo também, e Porto também, né? Para esse lado de Sim, quem quer estudar, né? Não é, Rui? sim. Isso é interessante. Eu tô pensando aqui agora, tô tendo insights assim, Já será? sabes que o que precisares, já sabes que isso é uma coisa que eu não quero perder e acho que nós tínhamos e eu não quero perder. É um lado hospitaleiro. A cultura portuguesa, eu detesto quando a cultura começa a ficar mais conceituosa, mas são sinais dos tempos, são tempos difíceis, são tempos de opiniões muito fortes, as pessoas têm uma opinião muito forte. Eu acho que as pessoas têm que relaxar um pouco, ser humanas, serem amigas do próximo, porque aqui sempre foi hospitaleiro e tranquilo. Tu aqui estavas na rua e ninguém te ia deixar na mão. Se tu dizes, olha, onde é que fica isso? As pessoas te iam dizer, anda comigo, eu vou-te levar lá. E eu tenho pena que isso se espera, que eu não gostaria que perdêssemos isso. Eu faço atenção. Toda a gente sabe, olha, eu vou-te dar um exemplo. Esta semana venho aí tocar um amigo de Lisboa, eu vou-lhe emprestar uma bateria. Ou seja, eles sabem que me podem ligar. Tipo, Rui, eu adoro, faz parte. E da minha parte, que eu puder. Tá bom, brigadão. Rui, eu queria que tu deixasse teu contato, assim, já vai estar na descrição aqui, mas para teus livros, se o pessoal estiver interessado, também fica um espaço para tu falar de alguma marca que tenha te apoiado. Eu procurei isso, mas não... Aliás, procurei e achei, tem sim, tu tem marca de baqueta contigo, fica à vontade para falar também, que é uma forma de reconhecimento, né? É importantíssimo. E eu quero que tu deixe também, tu falar dos teus planos futuros, o que é que vem aí. Se vem um novo álbum da Sangue e Suor, que eu fiquei pensando, será que tem ideia para fazer mais? O que é que vem pela frente aí? Tu falou do site também, né? Que já vem ano que vem. Quais são os próximos passos do Rui Rodrigues? Então aí vai, em 2024 é o site, que vai ser o mesmo nome do Instagram, que é Rui Rodrigues Drumming, que é para ser mais fácil de encontrar. É o site com todos os conteúdos, o site vai estar lá tudo, vai estar lá o livro, vai estar o iBook traduzido em inglês, que as pessoas podem comprar, vão estar lá uma masterclass, é a primeira coisa que vai estar disponível, e eu vou tentar gravar esse verão ainda, que é um curso bem progressivo, bem simples, que mostra como fazer coisas que percebem, simples, progressivamente, como pegar uma coisa simples e fazê-la num grau 0, 1, 2, até o 20, ou seja, com uma coisa simples. Isso é muito importante e eu sinto falta disso. Depois, é um disco novo de Sangue Suor, com certeza, já estamos a trabalhar para isso, vamos reunir e estamos a falar nisso. Uma possível turnê europeia, que também estamos a marcar, para Sangue Suor. Já temos concerto no Luxemburgo 2024, novembro. E vem um disco novo que é um projeto que se chama Knock Knock, que é com o Armando Teixeira, é um compositor incrível, porque já teve várias bandas incríveis, faz muita música para cinema, e ele me chamou para compor com ele só sintetizadores e bateria, e vamos ter depois uns convidados, e está a ficar incrível. Eu tenho posto uns vídeos no Instagram dessas gravações que eu estou a fazer, é desse projeto Knock Knock. Para além disso, é continuar, claro, com as aulas e tudo mais, mas o próximo ano, uma coisa bem louca que eu vou tentar fazer, bem louca, é estudar muito. Vou tentar estudar muito. Vou tentar dar o mínimo de aulas, focar-me muito no site, tentar estar mais online e vou tentar tocar o máximo possível,
e estudar o máximo possível. Vou mesmo fazer uma coisa louca que eu sempre quis fazer, eu nunca fiz, é aquela coisa bem louca que aqueles nossos amigos que às vezes, porque têm um pouco mais de possibilidades, não é? Fazem que, vou ficar um ano a curtir e só tocar, e estudar e ler livro e tocar violão. E eu acho que chegou a minha hora de fazer isso. Não vou fazer isso 100%, que é impossível, mas é um objetivo também. E quero partilhar isso com as redes, dizer o que é que eu estou a fazer, a descobrir. Olha, estou a ler isso, estou a ler isto. E pronto, é um bocado isso. Haverá mais coisas com certeza. É Rui Rodrigues Drumming. O site já está lá, mas está em construção. Ainda está tudo em construção. O YouTube também é YouTube Rui Rodrigues Drums. Estou aí disponível para falar com a malta. Eu falo muito com muita gente no Instagram, adoro falar. Estou com a Vater, que é um grande orgulho. Estou lá no site da Vater com aqueles gigantes todos, é incrível. Tenho o apoio da Sabian, tenho o apoio da Sonor, agora é o apoio novo da Sonor, que eu adoro, estou a adorar a Sonor. E o apoio é através da distribuição portuguesa, que é a Américo Nogueira, que é um distribuidor incrível. Malta, estejam atentos também em outubro ao Porto Drum Show. Eu não estou envolvido na organização, mas vou estar lá. É um grande amigo meu que organiza também. Porto Drum Show vai ter um cartaz incrível. Pronto, em Portugal há muitos bateristas, há muitos fãs de bateria e gostávamos de estar mais ligados à malta no Brasil, portanto, mandem vir e tocar com alguém no Brasil. Adorava tocar com alguém no Brasil. Vamos tirar um som ainda, vamos tirar um som. Honrado de conversar contigo, Rui. Galera, esse foi Rui Rodrigues em mais um episódio do Repercuta Podcast. Satisfeitíssimo. Vamos embora. Obrigado, muito obrigado. Grande abraço.